seja lá o que estão enfrentando neste planeta, a missão deles é encontrar um lugar rochoso para pousarmos a nossa base. Eu acredito que já devem ter conseguido. Em abril de 2015, Ellen Stoffen, cientista-chefe da NASA, participou de um painel de discussão que se concentrou nos esforços para buscar mundos habitáveis e vida alienígena. Durante o evento, ela fez uma afirmação surpreendente. Bom, vou me arriscar um pouco aqui e afirmar que acredito que teremos fortes indícios de vida além da Terra dentro de uma década. Além disso, acredito que teremos evidências definitivas dentro de 10 ou 20 anos, talvez até 30. Ela fundamentou sua previsão com base nas descobertas recentes que indicam que tanto o Sistema Solar quanto a Via Láctea estão repletos de ambientes que poderiam sustentar formas de vida como as que conhecemos. Isso inclui oceanos de água líquida sob as crostas geladas de algumas luas de Júpiter e Saturno, bem como a existência de planetas rochosos semelhantes à Terra orbitando outras estrelas. Além disso, ela afirmou que a NASA já possui conhecimento sobre onde e como procurar por sinais de vida. Sabemos onde procurar, temos a tecnologia necessária e estamos seguindo um caminho para implementá-la. O que é ainda mais emocionante é que podemos levar todos vocês conosco, porque em nosso site da NASA temos projetos de ciência cidadã nos quais todos no país podem se envolver. Procure por nossos projetos de ciência cidadã, onde temos projetos que vão desde a classificação de estrelas para determinar se podem ter planetas até a análise de dados de missões como Stardust e a compreensão de Marte. Esses são projetos em que todas as pessoas podem se envolver. Portanto, não apenas ouçam, não apenas leiam sobre isso. Venham nos ajudar a descobrir se há vida no Sistema Solar e além. Mas o que ela não esperava era de que esse prazo poderia ser ainda mais curto do que ela imaginava. Como o telescópio James Webb está observando e estudando os exoplanetas. Observar planetas em outras estrelas tornou-se uma prática comum desde que o primeiro foi avistado em 1995. Desde então, mais de 5.500 planetas foram descobertos, e novas descobertas continuam sendo feitas diariamente. Um dos métodos mais amplamente utilizados para detectar esses planetas é o método de trânsito. Ele envolve a observação da diminuição do brilho de uma estrela quando um planeta passa na sua frente, bloqueando parcialmente a sua luz. Embora essa diminuição seja extremamente sutil, equivalente à passagem de uma pulga na frente de um farol, telescópios de alta potência podem medir essa diferença com facilidade. Nesse contexto, o telescópio James Webb, com sua precisão superior e tecnologia de ponta, pode realizar essa tarefa com ainda mais detalhes. Usando esse método, é possível determinar o tamanho do planeta, comparando com a quantidade de luz bloqueada com o diâmetro da estrela. Além disso, pode-se medir a órbita do planeta, calculando o tempo e a frequência dos trânsitos. O James Webb também tem a capacidade de analisar a atmosfera do planeta por meio da espectroscopia infravermelha. Esse método envolve a decomposição da luz em diferentes cores para identificar as marcas químicas deixadas pelos gases atmosféricos. Com seus instrumentos, ele pode facilmente detectar a presença de elementos como água, oxigênio, metano e outros compostos que podem indicar a existência de vida ou tecnologia. No entanto, assim como outros métodos, o método de trânsito apresenta vantagens e limitações. Uma das vantagens é a capacidade de detectar planetas pequenos e distantes das estrelas, o que é mais desafiador com outros métodos de detecção. Além disso, esse método permite o estudo da atmosfera dos planetas, fornecendo informações cruciais sobre a sua habitabilidade e biosfera. No entanto, um dos problemas enfrentados é que ele depende do alinhamento preciso entre o observador, o planeta e a estrela, o que significa que a maioria esmagadora dos planetas em estrelas espalhadas pelo universo podem estar fora do campo de visão do James Webb quando se utiliza esse método. Isso faz com que ele nunca passe na frente da estrela quando visto da Terra. Além do método de trânsito, existem outros métodos, como o de microlente gravitacional, fotometria infravermelha e imagem direta, cada um com suas vantagens e limitações, permitindo o estudo de exoplanetas de diversas maneiras. O James Webb utiliza uma combinação desses métodos para uma compreensão mais completa.
Após a detecção dos exoplanetas, ele pode avaliar se eles apresentam condições favoráveis à vida, levando em consideração critérios como temperatura, pressão, radiação e composição química da superfície e atmosfera. Esses critérios dependem do tipo de estrela hospedeira, do tamanho e da distância do planeta, bem como da presença de água líquida e de um campo magnético. Se um planeta fora do nosso sistema solar tiver condições para a vida, é provável que, assim como as plantas na Terra, a maioria deles tire energia de sua estrela hospedeira. Sabemos que um planeta pode abrigar a vida olhando para coisas como a atmosfera que eles têm, as cores de sua superfície e como ele muda ao longo do tempo. Esses sinais podem nos dizer se há coisas vivas, como plantas, que fazem coisas como fotossíntese, respiração e metabolismo. A fotossíntese é o processo mais provável de ser detectado, uma vez que é mais comum entre organismos simples. A capacidade de alguns organismos de usar a luz da estrela para produzir oxigênio e açúcar a partir de dióxido de carbono e água lhes dá a capacidade de cobrir grande parte do planeta, tornando-se uma possível fonte de alimento para seres mais complexos. Durante esse processo, esses organismos realizam a respiração, utilizando o oxigênio para gerar energia e dióxido de carbono a partir de açúcar e água. No entanto, a utilização exclusiva desse critério para identificar vida não é totalmente segura, pois outros eventos não relacionados à vida também podem gerar esses gases, levando a interpretações equivocadas. Outra limitação são as possíveis interferências instrumentais, como a poeira interestelar, que podem afetar as medições dos telescópios, podendo levar a conclusões incorretas ou incompletas sobre a existência ou a natureza da vida em um planeta. Quando procuramos por vida avançada como a nossa, em outros planetas, podemos ver se a atmosfera deles tem gases que normalmente não ocorreriam naturalmente, mas que podem ser produzidos por tecnologia ou vida. Gases como dióxido de carbono, metano, ozônio ou oxigênio podem indicar a presença de civilizações avançadas. Para fazer isso, usamos um método chamado de espectroscopia, que é como olhar para a luz do planeta e ver quais as cores estão faltando ou sendo refletidas pelos gases na atmosfera. Recentemente, essa técnica foi utilizada para estudar um planeta bastante conhecido por nós como uma Terra 2.0, e este é o K2-18b. K2-18b, o exoplaneta oceânico com vapor de água na zona habitável. O planeta K2-18b é um exoplaneta que orbita a estrela anã vermelha K2-18, localizada a aproximadamente 124 anos-luz da Terra, na constelação de Leão. Ele foi descoberto em 2015 pela sonda espacial Kepler, durante a extensão da sua missão, conhecida como K2. Este planeta possui cerca de 2,6 vezes o raio e 8,6 vezes a massa da Terra, completando uma órbita ao redor de sua estrela a cada 33 dias. Ele está situado na chamada zona habitável de sua estrela, onde as temperaturas possibilitam a existência de água líquida em sua superfície. Além disso, a estrela K2-18 é uma anã vermelha, mais fria e menor que o Sol, com uma temperatura de aproximadamente 3.457 kelvins, em contraste com a temperatura solar de 5.778 kelvins, e um raio equivalente a aproximadamente 45% do raio solar. A estrela K2-18 possui dois planetas em sua órbita, o K2-18b e o K2-18c. A definição do primeiro planeta ainda é um pouco incerta, pois muitos apontam que ele é uma superterra, e outros apontam que ele é um mini Netuno, mas sabemos que ele está localizado na zona habitável da estrela, onde a existência da água líquida é possível, enquanto o segundo planeta é um pequeno gigante gasoso. Esse planeta orbita sua estrela a uma distância média de 20,9 milhões de quilômetros, o que é muito mais próximo do que a Terra está do Sol, com seus 149,6 quilômetros de distância. No entanto, devido à estrela ser mais fria e menos luminosa do que o Sol, o K2-18b recebe uma quantidade de energia comparável à da Terra. A irradiação recebida por este planeta é de 1.441 watts por metro quadrado, enquanto a da Terra é de 1.370 watts por metro quadrado.
Embora a temperatura média de K2-18b seja estimada em menos 13 graus Celsius, ela pode variar significativamente a diversos fatores. Entre eles está o efeito estufa, correntes oceânicas, nuvens, estações do ano e ciclos climáticos. O planeta também está sujeito a maior exposição à radiação devido à atividade estelar de sua anã vermelha. Essa irradiação pode afetar a estabilidade e a composição de sua atmosfera, bem como influenciar a possibilidade de vida em sua superfície ou em seu interior. No entanto, a radiação também pode servir como fonte de energia para certos tipos de vida, como os extremófilos, um tipo de organismo capaz de sobreviver em ambientes extremos que seriam hostis para a maioria dos seres vivos na Terra. O planeta possui um núcleo metálico e um manto rochoso semelhantes aos da Terra, embora com proporções diferentes. Essas camadas podem gerar um campo magnético que, por sua vez, pode proteger o planeta de radiação e vento estelar, além de influenciar a dinâmica de sua atmosfera e os oceanos. Em 2019, uma equipe internacional de cientistas anunciou a detecção de vapor de água na atmosfera de K2-18b, com base em dados do telescópio Hubble. Este marco representou a primeira vez que a água foi encontrada em um exoplaneta dentro de uma zona habitável. O K2-18b tem uma atmosfera que filtra parte da radiação estelar e uma temperatura parecida com a da Terra. Duas condições essenciais para a vida acontecer. A terceira foi divulgada hoje. Os cientistas detectaram vapor no planeta. Concluíram que até metade da superfície pode ser coberta de água. Mas ninguém garante que o K2-18b seja azul. A cientista explica que talvez seres como bactérias conseguissem sobreviver. A gente não. A análise dos dados sugeriu que o planeta poderia ser um mundo oceânico, ou seja, com uma cobertura global de água, sem a presença de continentes ou ilhas. Esse cenário faz sentido devido à sua alta massa e densidade, indicando uma grande proporção de água em relação à rocha, o que poderia criar condições favoráveis para a vida marinha neste planeta. A atmosfera de K2-18b também foi identificada como rica em hidrogênio, mas com níveis baixos de outros gases, como metano e amônia. Essa composição sugere que a atmosfera do planeta não é dominada por gases potencialmente tóxicos ou incompatíveis com a vida. Isso é importante, porque ajuda a classificar o planeta como algo mais próximo da Terra, pois o metano e a amônia são comuns em planetas gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, mas não em planetas como o nosso. Além disso, a presença de hidrogênio indica a possibilidade de uma atmosfera densa, capaz de reter calor e umidade, o que aumenta as chances de existência de água líquida em sua superfície. Essa descoberta, na época, foi considerada um marco significativo na busca por vida além do sistema solar. Mas em 2022, um balde de água fria foi jogado quando outro grupo de cientistas questionou essa interpretação, realizando novos cálculos com os mesmos dados do Hubble. Eles sugeriram que os sinais anteriormente atribuídos ao vapor de água poderiam na verdade representar metano. Além disso, eles criticaram a exclusão da presença de metano na atmosfera do planeta no estudo anterior, sem uma justificativa clara, e concluíram que não havia evidência concreta de água no exoplaneta. Agora, em 2023, uma nova observação de K2-18b foi realizada pelo telescópio James Webb, utilizando 3 métodos diferentes para estudar sua atmosfera, e os resultados dessa análise foram reveladores. Um exoplaneta com água, metano e possível vida marinha. Obviamente, estamos muito influenciados pelo que entendemos como vida aqui na Terra. E empurrar os limites dessa compreensão é algo que nossos cientistas estão investigando. No entanto, a base que compreendemos para a vida, ou seja, a vida baseada em carbono, sabemos que está presente não apenas em todo o nosso sistema solar, mas também em toda a nossa galáxia e universo. Dado que os componentes certos estão lá fora e que há água disponível, é por isso que inclinamos fortemente a buscar vida semelhante à que conhecemos aqui na Terra. Mesmo dentro do nosso próprio sistema solar, quando olhamos para lugares como Titã, que não possui água líquida, mas tem mares de metano e etano líquidos, nossos cientistas sugerem que talvez seja possível formar alguma forma de membranas celulares até mesmo em Titã. Portanto, talvez até mesmo em nosso próprio sistema solar, possamos desafiar os limites dessa teoria mais cedo do que imaginamos.
As análises mostram que a atmosfera de K2-18b contém vapor de água, o que confirma a descoberta de 2019 e sugere a presença de um ciclo hidrológico semelhante ao da Terra, com nuvens, chuvas e possivelmente oceanos. Além disso, a atmosfera possui baixos níveis de metano, corroborando a suspeita de 2022 e levantando a possibilidade de atividade biológica ou processos naturais contínuos que geram esse gás. O dióxido de carbono, um gás fundamental para a regulação da temperatura e para a fotossíntese das plantas, também foi detectado na atmosfera do planeta. Essa detecção pode sugerir a presença de alguma forma de atividade biológica, mas não confirma definitivamente, uma vez que o dióxido de carbono pode ter origens não biológicas como em vulcões. Mas o detalhe notável que chamou a atenção dos pesquisadores foi a possível detecção da molécula sulfeto de dimetila na atmosfera. Na Terra, essa molécula é produzida na natureza exclusivamente por fitoplâncton em ambientes marinhos, o que levanta a possibilidade de algum tipo de vida estar habitando aquele planeta. Diante dessas descobertas, a NASA planeja realizar estudos adicionais com o James Webb e outros telescópios, para investigar mais profundamente a natureza e a origem desse sulfeto de dimetila e de outras moléculas presentes nesse planeta. O fato de o K2-18b ser muito mais massivo que a Terra implica em uma gravidade maior, embora não necessariamente 8 vezes maior, uma vez que a gravidade de um planeta depende não apenas de sua massa, mas também de seu raio. Quanto maior a massa e menor o raio, maior a gravidade. Dados mais recentes estimam que o K2-18b possui uma massa de mais ou menos 8,6 vezes a massa da Terra e um raio de 2,6 vezes maior. Isso implica que um objeto com o peso de 100 kg na Terra teria um peso de cerca de 118 kg em K2-18b. No entanto, não é de se esperar que os humanos um dia possam habitar esse planeta da mesma forma que habitam a Terra, pois nele não foram detectados traços de oxigênio. No entanto, a ausência de oxigênio não exclui a possibilidade de vida, uma vez que a Terra também teve uma longa história de vida antes do surgimento do oxigênio, cerca de 2,4 bilhões de anos atrás. Os primeiros organismos vivos não dependiam do oxigênio para a respiração e utilizavam outras fontes de energia como hidrogênio, enxofre e ferro. Certos organismos, como as cianobactérias, desenvolveram a capacidade de realizar a fotossíntese, liberando oxigênio como subproduto. Esse oxigênio se acumulou gradualmente na atmosfera ao longo de milhões de anos. Curiosamente, esse aumento do nível do oxigênio na Terra teve consequências dramáticas para a vida, levando à extinção de muitas espécies que eram sensíveis ao oxigênio. Esse evento é conhecido como a primeira extinção em massa da história da Terra. Por outro lado, o oxigênio possibilitou o surgimento de novas formas de vidas aeróbicas, que dependem do oxigênio para a respiração e obtenção de energia. Essas formas de vida evoluíram para a diversidade de animais e plantas que conhecemos hoje. Portanto, com base na nossa própria história evolutiva, é perfeitamente possível que a vida em K2-18b possa ter se desenvolvido de maneiras diferentes da nossa.